Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. A gente vai dar início, então, agora ao nosso evento com o Eduardo Silva. Eduardo, se puder compartilhar sua tela aí. Opa, vamos lá. Bom dia a todos, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre PCI e os assuntos que estão no entorno. Eu sou Eduardo Silva, especialista em segurança da informação, e trabalho aqui na Módulo como consultor especialista, consultor nível sênior. Vamos lá, nossa meta nesses primeiros minutos aí é abordar. Primeiro vamos fazer um nivelamento falando sobre o que é o PCI, e aí depois nós vamos avançar um pouquinho a quem se aplica, quais os controles do PCI para o DSS, né? Por que se certificar, e aí vamos finalizar falando rapidinho como se certificar, como alcançar a certificação. Vamos lá, o que é o PCI? É um conselho que foi formado em 2006 pelas principais bandeiras da época, a American Express, a Discover, a JCB do Japão, a Visa e a Mastercard. E esse conselho foi criado devido à quantidade de fraudes que estavam acontecendo naquela época. E o conselho vem com o propósito de desenvolver, aprimorar, disseminar e auxiliar na elaboração e compreensão de padrões de segurança para a indústria de cartão de pagamentos. Com esse objetivo, eles desenvolveram um programa de certificação que tem uma abrangência permeando praticamente não, a totalidade do ecossistema de cartão de pagamentos, né, da indústria de cartão de pagamentos, com a certificação PTS, que vai tratar dos dispositivos de entrada, como os terminais POS, por exemplo, tem a certificação PA-DSS, falando das aplicações de pagamento, a própria DSS, o PCI DSS, que vai falar sobre ambientes seguros, do qual todas as outras certificações elas acabam não isentando essas empresas que têm o DSS, que é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Inclusive, permeando tudo isso aí, tem a certificação P2PE, que é o padrão de criptografia desenvolvido para as tecnologias de cartão de pagamento. E a quem se aplica as certificações do PCI? Se aplica a todos os comerciantes, processadores, adquirentes, emissores, prestadores de serviço ou qualquer outra empresa que atue dentro do ecossistema de cartão, dentro da indústria de cartão de pagamentos, que de alguma forma processam, armazenam ou transmitem dados de cartão, né? Os dados de transação de cartão ou os dados de autenticação. Existem duas formas de certificação na atualidade, que é a autoavaliação, que é o SAC, né, mais a OAC, e o AOC é um pedaço desse SAC, e tem o ROC mais a OAC, que é o Report on Compliance e o Attestation of Compliance. São as duas formas de autoavaliação, ou, no caso do ROC mais a OAC, quando a empresa é avaliada por uma entidade certificadora, como é o caso da Módulo. Especificamente hoje, nós vamos falar do ROC mais a OAC, certo? Agora é importante entender que, independente de ser SAC ou de ser ROC, todos os requisitos que são pertinentes para aquele cenário, eles devem ser cumpridos. A única diferença é que no SAC a empresa se autoavalia e presta esclarecimentos aos seus adquirentes. Existe uma tabela de enquadramento, e aí nós vamos falar especificamente da de nível 1, certo? Que é baseado em quantidade de transações por ano, certo? Pro caso do comércio, está em torno dos 6 milhões de transações por ano. A partir daí é obrigatório ter certificação de primeiro nível, com exceção da American Express e JCB, né, que é 2 milhões e meio, 1 milhão, e no caso dos dos provedores de serviço, na casa dos 300 mil, com exceção da JCB, que aí já vai falar que todos os provedores de serviço têm que ter certificação de primeiro nível. Quais são os controles do PCI? Aqui, normalmente, as empresas já começam a ter um pouco de dificuldade devido à complexidade e abrangência dos assuntos. Veja que o PCI, no DSS especificamente, a certificação PCI DSS, ela traz 6 temas, e esses 6 temas eles se desdobram em 12 requisitos, que é construir e manter a segurança das redes de sistemas, proteger dados de cartão do titular de cartão, manter
um programa de gerenciamento de vulnerabilidades, né? Implementar medidas rigorosas de controle de acesso, monitorar e testar redes regularmente, manter uma política de segurança da informação, né? Isso nós conseguimos afirmar dentro da cadeia de conhecimento da segurança da informação que existem os seguintes processos. No requisito 1, nós estamos falando especificamente da segurança de perímetro. No requisito 2, nós vamos falar sobre hardening, configuração segura dos ambientes, dos equipamentos, dos sistemas. No requisito 3, nós vamos falar sobre segurança e proteção dos dados armazenados. 4, segurança das comunicações. 5, anti-malware. 6, aquisição de sistemas de desenvolvimento seguro. 7, 8 e 9, aí é o conjunto que vai falar do controle de acesso, que é o controle de acesso aos dados de cartão, porque no requisito 7, requisito 8, controle de acesso aos sistemas do CDE, que é o CAD Holder Data Environment, o ambiente de dados portador de cartão, e o requisito 9 é o controle de acesso físico. No requisito 10, rastreabilidade das operações, e aqui está um requisito de grande complexidade, que vai falar sincronismo no ambiente, sobre gestão de log, monitoramento quanto a tentativas de invasão, trilhas de auditoria, é a parte que vai dar toda a rastreabilidade das operações caso haja um sinistro, uma fraude, alguma coisa qualquer, que venha demandar uma eventual análise forense computacional, um processo de investigação. O requisito 10 é o que vai garantir que esse processo vai ter sucesso. Requisito 11, gestão de vulnerabilidades, quando a gente fala de scan de vulnerabilidade, teste de invasão e algumas outras coisas assim. E o requisito 12, sistema de gestão de segurança das informações, quando a gente fala da política de segurança da informação, vamos falar de documentos normativos e outras coisas. Mas tem alguns processos aqui que eles são interessantes, que eles vão permear todo o resto, como, por exemplo, os documentos que são cobrados no requisito 12, o tempo inteiro eles são requeridos nos outros 11 controles. A gestão de risco que está incutida especificamente no requisito 12, ela é tratada no requisito 11, no requisito 10, no requisito 9, no requisito 8, no requisito 6, e ele vai permeando. Então, os assuntos eles são meio que entranhados o tempo inteiro, e todos os requisitos você fala do documento, você fala do processo, você fala do procedimento, você fala da tecnologia. O PCI é dessa forma. Mas interessante que, especificamente no requisito 12, estão concentradas a maioria das dificuldades dos times que tratam dos ambientes de cartão de pagamento. Os times, normalmente, eles são muito técnicos, né? Eles conhecem muito bem a tecnologia, o sistema, aquilo que está sendo implementado, como acontecem as transações dentro da empresa, mas na hora de tratar a gestão da segurança da informação, tem sido notado, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, uma deficiência muito grande das empresas. E o requisito 12 ele tem alguns processos ali envolvidos dentro dos controles dele, que política de segurança da informação, documentos normativos e procedimentos operacionais, gestão de riscos, que inclusive daqui a pouco teremos uma palestra do Eduardo Poggi, falando um pouquinho sobre isso aí, trazendo profundo conhecimento dele a respeito desse assunto, aplicabilidade dos controles, planos de ação, auditoria interna, conscientização e treinamentos, inclusive até na parte de aplicabilidade dos controles, na gestão de segurança, daqui a pouquinho nós teremos também a palestra do Antônio Rosa, que vem falando sobre a questão da automatização, a respeito desse assunto aqui. Né? Agora, por que se certificar? Eu tenho meu negócio, já estou trabalhando, está tudo indo bem, está tudo fluindo. Qual é a motivação para a certificação? Primeiro, que é uma necessidade de mercado e, na maioria das vezes, quando a empresa alcança um determinado volume de transações por ano, os adquirentes, a bandeira, eles vão acabar requerendo que aquela empresa trate o ecossistema de cartão de pagamentos com mais segurança. E ela tem que dar evidências para o mercado de essa segurança estar funcionando, que ela é efetiva. Né? Mas, não obstante a isso, é interessante nós trazermos alguns dados que são dados de cenário internacional, cenário a nível mundial, como, por exemplo, o Banco Central do Brasil, ele afirma que em dezembro de 2020 existiam quase 132 milhões de cartões de pagamento homologados, né?
A ABEC, Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Créditos e Serviços, veja que aí nós estamos falando somente de cartões de crédito. Aí tem os cartões de refeição, tem os cartões de afinidade, cartões de débito, tem uma série de... Mas aqui especificamente do cartão de créditos. A ABEC diz que em 2020 foram transacionados quase 1 trilhão e 200 milhões de reais. Né? E em 2021, nós já estamos em 707 bilhões de reais. Então, um mercado em que se transita tanta grana, tanto dinheiro, que o volume financeiro é tão alto, isso chama a atenção dos mal intencionados, dos fraudadores, dos criminosos. E o crime ele já migrou, ele não vai migrar não, ele já migrou, ele saiu daquele âmbito do pessoa a pessoa, de invasão de bancos, embora ele exista bastante, a gente tem visto bastante isso aí na imprensa, mas isso já migrou também para o mundo virtual. Nós estamos vendo crime de todos os tipos, de todas as áreas, em todos os segmentos. E o crime está evoluindo a uma velocidade muito grande. Aí, ainda nessa questão do porquê se certificar, tem um outro dado interessante. A Accenture, em 2019, ela trouxe um estudo relativo a 2018 e 2017, né, em que traz o prejuízo, o custo médio anual gerado pelos cybercrimes. Né? E aí veja que o Brasil está na casa dos 7 milhões de dólares, 7 milhões e 240 mil dólares. É o custo médio gerado pelos crimes cibernéticos. Isso tem feito com que as grandes empresas tenham investido cada vez mais em tecnologia e em segurança para que esse número do prejuízo venha a diminuir, certo? Agora, como alcançar essa certificação de que nós já estamos falando aqui há 11 minutos? Né? Como me certificar? A Módulo tem um programa de certificação que ele é cíclico, porque a certificação do PCI ela é cíclica, ela precisa ser renovada a cada ano. Especificamente aqui na Módulo, nós seguimos o framework de ponta a ponta. E nós começamos o projeto no início do ano apoiando a empresa com a atividade de declaração ou atualização do seu escopo de certificação. Né? E na sequência disso, fazemos um gap analysis para que a empresa tenha a oportunidade de refinar sua segurança ainda mais. Ela entenda aquilo que ainda precisa ou que pode ser melhorado. Aí acontece, depois desse tempo, um período de remediação de gap, e aí então, quando a empresa entende que o seu ambiente teve a sua segurança refinada, aí partimos para os testes de ambiente, que fazemos scans de vulnerabilidade, são feitos testes de invasão, e aí sempre são pelo menos 2, no caso dos scans de vulnerabilidade, são 4 ciclos de scan, que é ciclos trimestrais, e sempre em cada ciclo, um scan interno e um externo. Os testes de invasão, pelo menos um a cada ano, se for provedor de serviço, tem que fazer pelo menos mais um para validar a efetividade dos recursos de segmentação de rede. Né? E então, com tudo isso aí alinhavado, tudo isso aí direitinho, sem nenhum problema identificado, parte-se para a auditoria de certificação, que, como eu disse, acontece a cada 12 meses. E aí, todas essas etapas vencidas, a empresa está certificada com sucesso. Apoiando todo esse processo na questão da organização, a Módulo ela tem uma ferramenta, uma solução de automatização chamada PCI Manager, que até vai ser objeto da próxima palestra, que é trazida pelo Antônio Rosa, certo? Adicional a tudo isso, a Módulo ela oferece no programa de certificação workshops, elaborações de políticas, documentos normativos, instruções operacionais, análise de vulnerabilidade, teste de invasão, análise e avaliações de risco, treinamentos e campanhas de conscientização, certo? Serviços de pré-auditoria. Nós conseguimos ajudar as empresas com tudo isso, certo? E, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês na manhã do dia de hoje. Eu espero que tenha sido de grande ajuda, trazer um pouquinho de entendimento. Bom dia a todos. Antônio, com você, meu amigo. Ok, Eduardo, muito obrigado, né? Bom, pessoal, bom dia a todos. Queria me apresentar, sou o Antônio Rosa e atuo na Módulo como gerente dos projetos de PCI. E estou aqui para mostrar para vocês a ferramenta desenvolvida pela Módulo, que é o PCI Manager, como uma ferramenta para apoio à automatização do processo de gestão de certificação PCI DSS. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só chegar aqui. Todos estão enxergando? Ok? Bom, o PCI Manager eu vou apresentar direto na ferramenta para vocês, tá?
Essa, obviamente, é uma apresentação de demonstração, né? Então, por isso, o usuário aqui é o PCI Demonstration. Então, a gente começa no meu espaço, onde eu posso fazer a gestão do meu ambiente com permissões e troca de senha. Mas o grande espaço a ser utilizado, né, pelo público-alvo é o espaço meu PCI. E aí, no espaço meu PCI, a gente procurou mostrar todas as etapas que o Eduardo ressaltou que fazem parte de um processo de certificação PCI DSS. Então, o primeiro passo é a declaração de escopo, o segundo passo, né, seria o gap analysis. Dentro disso, depois que faz a remediação do gap, a gente passa a fazer os testes de ambiente, com os scans de vulnerabilidades, os testes de intrusão, a apoteose, a auditoria, e existe um módulo de gestão. Então, essa ferramenta desenvolvida pela Módulo, ela trabalha, de fato, em duas dimensões. Uma dimensão dinâmica e uma dimensão estática. Por que eu estou ressaltando isso? Na verdade, nós não somos um portal. Isso não é um portal. Na verdade, é um software e que permite essa interação na parte dinâmica entre, vamos chamar aqui, o auditado e o auditor, em toda essa dinâmica do processo de certificação. A parte estática é que permite ao responsável pela empresa por acompanhamento e gestão desse processo que ele possa efetivamente fazer esse tipo de controle. Bom, eu queria então mostrar para vocês um primeiro ponto. Então, dentro dessa ideia, primeiro passo, declaração de escopo. Na minha declaração de escopo, um ponto importante, a gente pode, aqui no PCI Manager, já consolidar primeiro, informações da empresa para que possa ser realizado essa definição de escopo, que é fundamental, porque sem a declaração de escopo, a gente não consegue avançar no processo de certificação. E esse processo de levantamento do escopo ocorre com uma série de entrevistas, normalmente, né? E essa interação se dá nesse ambiente do PCI Manager. Então, são levantadas informações sobre o ambiente, além da empresa, informações do ambiente. Aqui, obviamente, são informações fictícias, né? A gente usou um ambiente aqui módulo, fictício, né? Onde eu consigo ir colocando, já ir levantando informações para definição do escopo da avaliação. E, enfim, uma série de informações. Posso aqui colocar anexos inerentes a esse assunto. E o importante é que, ao final, você tem a definição do escopo, que consolida o restante do processo de certificação e da base para esse início. E também o que a gente observa que, após primeiro a certificação e depois demais certificações, a evolução do negócio da empresa acaba, em muitas situações, também necessitando uma alteração do ambiente do escopo. E, obviamente, do ambiente e, consequentemente, do escopo, o que permite, de forma muito mais fácil, a empresa revisitar o escopo e ver os detalhes necessários para a alteração do mesmo. Ora, depois disso, a gente volta lá ao meu espaço do meu PCI. Um outro apoio, um ponto que acho que valeria ressaltar como grande contribuição, né, dessa ferramenta desenvolvida pela Módulo, que é o PCI Manager, é que ela permite que tudo seja feito num único ambiente. Né? Com isso, você garante para a empresa não só a gestão do conhecimento relacionado aí a certificação, mas também uma continuidade desse conhecimento da empresa. O que nós verificamos, né, dentro da nossa experiência é que, com a mudança frequente das equipes, né, não só por saída e entrada de pessoal, mas problemas de saúde, falecimento, enfim, o que for, sempre que houver uma descontinuidade de pessoal, a gente percebe que ocorre também uma descontinuidade do conhecimento da própria certificação da empresa. Então, nesse caso, você, dentro desse mesmo ambiente, ele provê que, vamos chamar assim, uma continuidade desse conhecimento, independente de quem está lidando com isso, porque mantém esse histórico, né? Então, vindo aqui para o próximo passo, seria a parte de gap, um ponto importante, que eu acho que é uma outra agregação de valor que o PCI Manager traz, com a lista de controles interativa, você permite que os colaboradores da empresa possam ter também acesso ao PCI Manager e participar efetivamente do processo de certificação. Então, o pessoal do RH, o pessoal de desenvolvimento pode entrar aqui nos controles inerentes à sua atividade,
Então, ele entra no controle específico. Então, por exemplo, peguei aqui o primeiro. Aqui ele vai ter toda a descrição do controle, procedimento de teste, qual é a orientação, por que esse controle existe. Aqui também é agregado a parte de ameaças, a parte de prioridade, porque isso aqui já é um gancho que possibilita a empresa definir o seu plano de ação baseado em riscos. Depois, o colaborador ele pode entrar aqui na parte de respostas e comentários e colocar, então, a situação, ou seja, se o controle está implementado ou não implementado, se ele é aplicável ou não aplicável, se ele foi testado ou não, se ele ainda não foi respondido. Ele coloca comentários sobre a situação e aí ele pode depois aqui, essa que é a parte dinâmica que eu comentei, né, que permite a interação entre auditado e auditor, e ele coloca aqui para notificar ou não auditor. Se ele coloca que sim, o auditor vai automaticamente receber o e-mail para poder avaliar esse controle e, obviamente, aqui do lado, possibilita o anexo das evidências para visualização por parte do auditor. Então, esse é um ponto, acho que relevante, né, que o PCI Manager traz. Em paralelo, aí vem aquela questão da parte estática, né? Desculpe, que é o primeiro, eu ia mostrar, deixa eu voltar aqui, depois eu vou voltar aqui para o relatório. Quero mostrar primeiro a visão gerencial, que é a apresentação do dashboard. Então, com a apresentação do dashboard, dentro aí daquele conceito da dimensão estática, o responsável pelo acompanhamento, pelo controle da certificação na empresa, ele vai ter aqui essas informações de forma consolidada. Então, ele tem aqui a questão da aplicabilidade, ou seja, de todos os controles, quais são aplicáveis. Aqui do lado você tem qual é o ano que está sendo avaliado. 402, no caso, é o número de controles do GAP. Aqui são todos os requisitos, você pode avaliar por requisitos, na verdade, filtrar por requisitos. E aqui tem a apresentação sumarizada de como é que estão os estados, como é que está o estado da resposta desses controles. Implementados com controle compensatório, esses aqui são os não aplicáveis, e quais são os não implementados. Deixa eu verificar quais são os que estão não implementados, e eu, enquanto gestor, posso verificar, caramba, apareceu aqui com risco alto, em vermelho. Ele está como não implementado. Ó, que requisito é esse que não está aparecendo? Eu posso ir lá no requisito e verificar que requisito é esse e qual foi a resposta ou não resposta colocada pelo colaborador responsável. Enfim, permite com isso um acompanhamento muito mais efetivo do gestor para o processo de gap analysis. E um outro ponto relevante que o PCI Manager traz é a possibilidade de você gerar relatórios de forma automatizada. Então, por exemplo, ao fim do Gap Analysis, eu posso pegar e gerar o relatório de forma automatizada. Vou guardar um pouquinho. Ok? Então, ele produz o nosso relatório de Gap Analysis. O relatório de Gap Analysis, ele traz o resumo da análise, ele traz isso também em termos gráficos, então aqui é aquele gráfico da aplicabilidade, visão geral, escopo do status, como é que está a situação no momento, né? Quantidade de controles por status e por aí vai, né? Então traz uma apresentação bem sumarizada e visível, né? Gráfica, para ficar cada vez mais legível pelo gestor. Esse relatório ele pode ser baixado, né? No formato PDF ou em RTF, sem problema nenhum. Ok, depois que nós fizemos a declaração de escopo, passamos por o Gap Analysis e o PCI Manager apoiando a gente nisso, perceba que eu ainda não saí do PCI Manager. Tudo para mim está dentro do PCI Manager. Eu posso, então, a gente começa a fazer a parte a controlar, né, e gerenciar os testes de ambiente. Então, os que são realizados, no caso da recertificação, são 4 scans de vulnerabilidade, com periodicidade trimestral. Então, eu posso... Opa, deixa eu... Ok. Então, o PCI Manager ele permite que eu primeiro, coloque aqui informações gerais, né? Vamos chamar assim do ciclo de recertificação ou certificação que eu estou vivenciando. No caso, se for uma recertificação, são 4 scans. Então, por exemplo, realizei o primeiro scan, coloco o nome da empresa, porque isso pode ser feito por uma equipe interna, pode ser feito por uma equipe externa. Quem fez isso? O início, o término de cada scan. Quais foram as vulnerabilidades encontradas no primeiro scan, né? Se isso foi sanado ou não. Eu posso colocar um campo observações sobre isso,
se for necessário fazer um novo scan, e aqui eu posso adicionar o relatório do scan. Isso se repete para cada um dos 4, né? Depois, eu tenho um ponto de atestação do scan, onde eu coloco que esse scan foi atestado, né? E as evidências relacionadas a isso, e também a tudo aquilo relacionado, caso for uma primeira auditoria de PCI. Volto aqui para o meu PCI, o mesmo acontece dentro dessa ideia dos testes de ambiente, os testes de intrusão, eu consigo também registrar no PCI Manager as informações relativas aos testes de intrusão. No caso aí, os testes de intrusão, se for um processo de recertificação, são 2 TDIs, se for de certificação é apenas um TDI. Obviamente, colocar os dados sobre ele, também posso anexar o relatório. Volto meu PCI. A mesma coisa para a auditoria. A parte de lista de controles e painel gerencial se dá da mesma forma como eu já falei no Gap Analysis. E aqui você pode ter registrado também o seu relatório de AOC, da sua última AOC, e você pode baixar. Então, fica acessível a qualquer momento, né? Então, okay. Esse aqui é um template de AOC, né? A mesma coisa para o ROC, eu posso baixar o meu relatório de conformidade, no caso aqui, no modelo, ambos são no formato PDF, e eu posso, então, dar uma olhada no meu relatório, que é bem extenso. A módulo, ela emite um certificado. Aqui. Deixa eu fechar aqui essas abas. Ela emite um certificado, seja que garante também a empresa que ela foi avaliada pela módulo, dentro desse padrão. E depois, por fim, o módulo de gestão, que tem a lista de controles de gap, a lista de controles de auditoria, de maneira informativa, caso se tenha alguma dúvida ou você quer pesquisar sobre algum controle, e aí com a sua respectiva prioridade, né, de 1 a 6, 1 mais crítico, 6 menos crítico, e com a correspondência de cores. Obviamente, nós não inventamos isso está consubstanciado com o que é previsto pelo PCI Council, e aí você pode verificar o requisito e o detalhamento desse requisito. E outro ponto interessante para a parte de gestão é o fato de eu poder criar atividades relacionadas ao PCI Management. Por isso que eu falo, eu não saio daqui. Tudo que eu quiser tratar sobre o processo de certificação está dentro do ambiente do PCI Management. Então, se eu quiser fazer reuniões mensais com a minha equipe, eu posso registrar aqui dentro do PCI Management. Se eu fiz uma reunião de conscientização ou um treinamento, eu posso registrar isso aqui dentro do PCI Management e anexar efetivamente a evidência que eu realizei essas atividades. E depois eu posso voltar e consultar essas atividades a qualquer momento, que foram realizadas ao longo de um ciclo ou dos ciclos de certificação / recertificação. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês sobre o PCI Manager. Óbvio, tem muito o que falar ainda sobre isso, mas o meu propósito foi mostrar em loco como ele funciona. Um ponto que eu acho sensacional no PCI Manager é que ele é extremamente intuitivo, ele não demanda treinamentos excepcionais ou com muito tempo, ou seja, alguém que conheça um pouco do processo já vai poder navegar na ferramenta de forma muito tranquila e de forma útil, né? Sem grande esforço. Um outro ponto que acho que vale a pena ressaltar é que o PCI Manager ele não precisa necessariamente ser usado só para clientes módulo, né? Ele é uma ferramenta que está disponível para ser utilizada por qualquer empresa
que trabalhe com certificação PCI DSS, independente se ela é cliente ou não o módulo. É uma ferramenta que permite que a gestão desse processo seja automatizada e sempre no mesmo ambiente. Isso acho que facilita muito, e principalmente a gestão da continuidade desse conhecimento, quando ocorre alguma troca de equipe. Bom, é isso, pessoal. Passa a palavra agora ao Eduardo Poggi para falar um pouco sobre riscos. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Eduardo Poggi, eu sou responsável pelo portfólio de soluções de gestão de risco na Módulo, tá? E o objetivo dessa palestra é a gente apresentar o que é a gestão quantitativa de riscos e onde ela é inserida dentro do processo do PCI, né? O porquê que ela deve ser utilizada e quais são os benefícios da utilização desse modelo dentro do PCI, né? Então, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações com uma provocação, né? E a primeira provocação que eu faço é como é que a gente consegue atender o requisito 12.2 do PCI e, ao mesmo tempo, demonstrar um retorno de investimento relacionado a esses, vamos dizer assim, a esses dispêndios, a esses custos relacionados com segurança cibernética, né? Como é que eu faço isso? A gente vê muitas empresas pensando sempre num processo de gestão de riscos, principalmente se for qualitativo, num processo de gestão de risco que tem um custo, porque ele não revela para os executivos da organização, vamos dizer assim, o que eles estão acostumados a ver, ou seja, o risco, o que é risco, né? O que eu posso deduzir disso? O meu ROI, se eu investir, o nível de risco que eu reduzo é alto, é baixo? Ou seja, o custo que eu estou colocando é maior do que o retorno do investimento? Então, esses aspectos que a gente vai falar aqui. Eu ia deixar esse slide agora para o final, mas resolvi botar antes, para a gente ressaltar a importância e os benefícios que são de uma ação de gestão de riscos quantitativos, tá? O primeiro ponto é atender o requisito 12.2, ou seja, qualquer empresa que manipula, trata, processa cartão ou tem algum ativo que toca nos dados de cartão, precisa atender o requisito 12.2, atender o requisito do PCI, DSS, e fazer um processo de gestão de risco, tá? Então, primeiro é você demonstrar claramente esse atendimento, e não esse atendimento pontual, fazer análise de risco porque eu sou obrigado a fazer. Não, agora esse atendimento, ele revela uma linguagem executiva de risco cibernético para o executivo, ele tem uma metodologia que deve ser utilizada por todos, deve ser uma metodologia de comum acordo, de comum reconhecimento. Então, no caso, eu vou mostrar a nossa solução com a metodologia OpenFair. Tem que ter uma avaliação efetiva de custo-benefício, ou seja, compensar os controles com o nível de risco que foi encontrado, monetizar esse risco, isso aí vem lá de trás, eu vou mostrar 2 slides aqui que falam isso. Ter uma visão executiva do risco, mostrar para o board, além dos riscos operacionais, financeiros, riscos de processos, os riscos também cibernéticos em termos monetários, tá? Eu tenho a possibilidade tenho que ter a possibilidade de registrar as premissas de que esses riscos foram levantados, tenho que disponibilizar painéis para esses executivos e, muito importante, quando a gente está falando de risco cibernético, basear esses controles todos que nós estamos falando em cima do SIS V8, que foi recentemente liberado, traduzido, inclusive, pela Módulo, em parceria com o SIS, tá? Bom, o requisito 12.2 todos já conhecem, né? Esse requisito ele define que eu tenho que ter um processo de gestão de riscos executados anualmente, tá? Em vez de se transformar vamos dizer assim, num problema constante todo ano, ele tem que ser uma solução corporativa que é utilizado para você atualizar essa visão executiva dos riscos cibernéticos, tá? Antigamente, lá embaixo, eu sou meio antigo, né? A gente, lá nos anos 2000, a gente tinha 2 modelos de análise de risco, um quantitativo e o outro qualitativo. E eu resgatei esse slide, nem slide, eu resgatei do livro, porque isso é muito importante. Risco é dinheiro,
Isso tem que estar na visão de todos. Tá? E, por ser dinheiro, ele tem que ser analisado com o devido cuidado. Tá? Não é uma lista de controles que eu preciso só ir lá marcar para implementar. Esses controles representam custos e esses custos representam uma redução de algum risco existente na sua organização. E, basicamente, esse conceito vem evoluindo, dado vamos dizer assim, uma falta de conhecimento lá atrás, nos anos 2000, sobre como executar um método de análise de risco quantitativo, método quantitativo, ele foi sempre largado, foi sempre esquecido. Mas como começou a surgir, cerca de 10 anos atrás, uma demanda alta para entendimento financeiro e monetário desses riscos, foi se evoluindo. Então, para você fazer, para que a gente possa executar uma gestão de risco quantitativo, o que a gente precisa? A gente precisa usar um método consistente, bem reconhecido pela comunidade, e atender, ou seja, os processos preconizados pela ISO 31000 e a ISO 27005. No caso, a gente usa o conceito definido pelo FAIR, que é um método de análise de risco quantitativo que ele utiliza os conceitos de fatoração de fatores de risco dentro do seu processo. Tá? Então, ele já é reconhecido, a gente usa o OpenFAIR e, basicamente, o que o OpenFAIR faz, ou o FAIR, ou qualquer análise quantitativa, ele substitui esses métodos que estão de identificação, análise e avaliação pelo um método quantitativo. Tá? Tanto quando a gente olha a ISO 31000 e o módulo Meta Framework, ele atende a ISO 31000, o que a gente sempre vai fazer é substituir esse miolo, onde a gente precisa ter uma métrica ou um significado do risco por um método quantitativo. Nada mais significativo do que um valor que a gente pode perder. Ok? Quem tiver dúvida, a gente vai anotando aí que a gente responde no final. Tá? Então, o método de um processo de avaliação de risco quantitativo, ele se baseia em conceitos de cenário de risco. Ele é um método top-down. Eu identifico os cenários, esses cenários vão passar por uma análise de risco, essa análise de risco vai executar processos para eu estimar a frequência e a magnitude, e nessa estimativa de frequência e magnitude, a gente tem o quê? A gente vem desde o processo de identificação desses fatores aqui embaixo, até a estimativa de especialistas e execução de uma simulação de Monte Carlo. E eu vou explicar para vocês que o método quantitativo ele não trabalha com o conceito de você determinar uma probabilidade e determinar uma magnitude de perda. Você determina uma triangulação no mínimo provável e máximo, e a partir daí você se faz uma simulação de Monte Carlo, que ele, a partir desse mínimo provável e máximo, você estabelece qual é o valor provável da frequência e da magnitude, gerando o valor do risco. Decorrente disso, a gente vai, se esse risco for um risco inaceitável aqui na avaliação, a gente entende que a gente tem que identificar quais são os controles que precisam ser realizados para que a gente reduza esse risco para um nível aceitável. Reduzir o risco é reduzir os dois fatores principais de mais alto nível. Ou reduzo a frequência com que esse evento ocorre, ou reduzo a sua magnitude, o valor, a perda de uma ocorrência. Tá? E aqui a gente usa os controles do SIS V8 para endereçar vamos dizer, esses controles que vão resolver esse risco cibernético. Tá? O que acontece? Basicamente, a gente tem as simulações de Monte Carlo, você simula do lado esquerdo a sua frequência e simula do lado direito a sua magnitude, e a gente faz uma multiplicação de cada item simulado, cada item de 100 mil simulações. A gente faz essa multiplicação e gera um resultado de risco para um determinado cenário. Tá? Então, o segredo é você saber construir um cenário e entender, ter especialistas para dimensionar o risco. Tá? Mais uma vez, os controles que vão reduzir esse risco são os controles do nosso SIS, né? Do nosso famoso SIS V8. Tá? Eu botei 2 links aqui, gente, está gravado, vai ser gravado, então esses 2 links vão ter a informação tanto da última versão do controle do SIS, quanto o cruzamento entre o PCI DSS e
o framework, o NIST Framework V1.1, que endereça o SIS também. Tá? Então, só para efeito de apresentação para vocês, por que é importante, como funciona um processo de análise de risco quantitativo, gestão de risco quantitativo, eu peguei um cenáriozinho simples, tá, pessoal? Aqui cabe até, com a devida vênia de todos, eu montei um cenário onde eu tenho uma empresa que processa autorizações de pagamento, aí nós temos o site do ambiente de cartão, nós temos a área de negócios, nós temos os serviços compartilhados que são de segurança, tá? Então, simulando aqui uma empresa que que processa pagamento, um adquirente, tá? Então, botei 2 ambientes onde tem dados de cartão, tanto o ambiente de negócio quanto o ambiente CDE, né? E eu gerei um cenário para o ambiente de CDE. Então, um cenário de risco é um cybercriminoso realizando roubo de informação. Aonde que ele rouba essa informação? Dentro dos dados de cartão, tanto de conta quanto de autenticação, tá? Que gera perda de confidencialidade e que tem consequência de quê? Provavelmente perda de reputação, perda de mercado, multa regulatória, perda de faturamento e ações de recorrente devido ao vazamento dessas informações. Tá? Aplicando o método, a gente chega a uma curva de simulação de perda que a gente chegou aqui, né? Aqui nesse exemplo aqui, eu fiz um... Gente, isso aqui é totalmente hipotético, tá? Cheguei a um valor de 72 milhões para cada ocorrência com perda anual. Inaceitável, né? Então, provavelmente, vamos definir alguns controles para resolver isso. Isso é no ambiente do ambiente CDE. Tá? No ambiente da área de negócios, eu criei um cenário, e esse cenário, às vezes, pode ocorrer, que é o funcionário sem credencial privilegiada, mas que acessa dado de cartão, ele rouba esse dado de cartão em algum local, em algum dado de conta que ele tem acesso, perde confidencialidade decorrente da mesma coisa. Tá? Provavelmente, eu coloquei exatamente o mesmo processo. As 100 mil simulações, ele, de um lado, tem a frequência do evento de perda, do outro lado, ele tem a magnitude de perda, correto? Então, olhando aqui, ó, vamos botar verdinho. Nós temos uma curva aqui embaixo, outra curva aqui que gerou essa curva. E a gente gera as curvas que têm uma visão de negócio para quem está olhando. Tá? A partir daí, o que eu posso fazer? Eu posso identificar quais são os controles do SIS, né? Aí a gente olha aqui quais são os meus controles mais prováveis, então, gestão de acesso, gestão de contas, gestão contínua de vulnerabilidades, que endereçam e reduzem esse risco. Se eu tenho cada controle aplicado, ele tem um percentualzinho de redução desse risco, tá? Me gerando um risco, vamos dizer assim, residual, tá? Com cada um tem seu custo. Com isso, eu consigo identificar um retorno de investimento para cada controle, até para o risco de uma forma geral, permitindo que eu possa consolidar informações de toda a minha empresa com todos os riscos associados ao negócio. Ou seja, eu tenho, na realidade, somando todos os riscos dos dois cenários, eu tenho 227 milhões de risco e eu, com 1.700.000 e alguma coisa, eu consigo trazer esse risco para reduzir de forma significativa. Isso é só um exemplo hipotético para que haja um entendimento que isso o executivo entende. O executivo não entende de controle do SIS, ele não entende de controle A ou B, mas ele entende essa linguagem. Tá? A gente está falando que a gente tem uma solução que ela é integrada com o PCI Manager, né, que permite que a gente possa executar o processo de gestão de risco, que é o quanti-risco, desde escopo, contexto, critério, identificação, análise, avaliação, tratamento e toda a parte de comunicação. É um sistema em ambiente SaaS, que pode ser integrado com o seu Azure AD e com todas as configurações de segurança que é peculiar na Módulo. Tá? Então, você navega na ferramenta com diversos painéis que podem te permitir distribuir a visão executiva desse risco. Tá? Então, o que eu vou, só antes de mostrar esse lá, vou mostrar aqui só uma
uma visão mais detalhada, né? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem o menu principal do sistema, todas as visões com os painéis, com todos os cenários que estão em análise, em tratamento, os riscos que foram identificados, tá? Identificados por mês, então você sabe quais são o histórico de todos os seus riscos identificados. Nós temos um painel dos controles do SIS, então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, cybercriminoso faz o roubo de informação, tem 6 medidas de segurança, eu posso filtrar esse risco aqui, eu vou saber quais são as medidas, se elas são viáveis ou se elas não são viáveis, eu consigo identificar isso dentro do ambiente, tá? Eu tenho um backlog de cenários que o sistema propõe com os principais cenários de riscos cibernéticos para que sejam usados dentro de cada ambiente, né? Nós temos um painel de identificação dos riscos, quantos os riscos afetam a confidencialidade, integridade e disponibilidade, tá? Com todos os painéis possíveis, com as urgências. Nós temos também um painel da análise com a medida de risco que foi identificado. Na parte de avaliação, já mostrei para vocês esse, tá? Aí nós temos os controles e as medidas que são definidas para cada cenário, tá? Eu tenho o painel de avaliação, quanto que está reduzindo o risco, cada controle reduz o risco. Aqui eu tenho um controle, 260 mil, o risco original é tanto, o risco residual é de tanto, então quanto que ele reduz para cada controlezinho, né? E eu acho que é isso. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, o que eu faria, assim, o que eu sugeriria, um call to action, né? Entenda o seu escopo, entenda aonde está o seu ambiente, onde podem surgir seus riscos, tá? Essa essa parte de gestão quantidade de risco é top-down, ela não é bottom-up, né? Identifique os cenários de risco, e aí a ferramenta, o quanti-risco, te permite você fazer, escolher quais são os cenários que são aplicáveis ou não. Trate esses riscos, escolha os controles do SIS que estão interligados com os controles até com os requisitos do PCI, conforme eu mostrei, e automatize esse processo de monitoramento e comunicação. É importante que o executivo esteja vendo, mas vendo na linguagem dele, não na linguagem nossa, de técnico, que a gente fica lá, controle tal. Ele tem que ver o quanto que o risco é reduzido, o quanto de esforço que vai ser, o custo, para que essa redução de risco ocorra, tá? Então, eu fecho aqui, eu acho que eu estou disponível aí para que vocês façam perguntas, estou disponível aí, e vou passar aí a palavra, né, para o Fernando Neves. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, agradecer aí a presença de vocês. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre, né, a integração entre o PCI e a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pode parecer que, obviamente, o dado que é o dado alvo do PCI, ele essencialmente é um dado pessoal, né? Ou seja, cada cartão corresponde a uma pessoa, né? E mesmo que seja um cartão empresarial, na grande maioria das vezes, ele está vinculado a um titular, a uma pessoa física. Então, obviamente, as organizações que tratam o PCI DSS, ele tem um desafio grande de atendimento à LGPD. Então, nós vamos procurar falar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né, a organização ela funciona dentro de um organograma. É óbvio que existem processos, né, que transpassam a organização, mas, em termos gerais, talvez a LGPD ela seja a legislação de maior abrangência dentro de uma empresa, né? Diferente de outras legislações, se você pega, por exemplo, a regulamentação sobre integridade, anticorrupção, as próprias regras de ESG, por exemplo, se você pega os modelos, né, do Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, ou seja, eles não têm uma abrangência tão forte quanto a LGPD, né? Porque praticamente você passa a ter uma necessidade de ação em todas as áreas dentro da organização. Quando você olha a abrangência, né, você não vai, obviamente, aplicar as regras da LGPD de forma igual em todos os departamentos. Então, você vai ter diversos departamentos
e, em alguns casos, você vai aumentar a profundidade. Tá? É bem típico. Por exemplo, você pega uma empresa que é uma mineradora, ou seja, as vendas dele são business to consumer, ele tem um volume pequeno de clientes com grandes negócios, então ele não tem um tratamento muito grande de dados pessoais. Então, normalmente, uma empresa desse tipo, o foco dela é recursos humanos, o foco dela é a área de RH, o foco da LGPD nela. Se você pega uma empresa, por exemplo, que é um aplicativo para pedir comida, então ele tem um volume gigante de pessoas, de titulares, né? E esses titulares são num volume gigantesco e fazem transação toda hora e estão fornecendo dados, e você compartilha o dado dele com o restaurante, compartilha com o entregador. Então, o desafio da LGPD está na operação. Então, a grande profundidade vai ser na operação. Então, dependendo do tipo da empresa, né, a LGPD ela vai ser proporcional. Então, quando nós olhamos, né, também esses elementos, quando se fala em atendimento a compliance e regulamentação, obviamente, às vezes você fala, ISO 27000 é compliance. A não ser que alguém obrigue você a fazer ISO 27000, ela é uma boa prática, né? O CIS também, a não ser que um regulador obrigue você a estar tratando a ISO 27000. Então, de qualquer maneira, né, essas obrigações regulatórias, elas vão estar sendo tratadas dentro da organização por meio da gestão e da governança, né? Tanto elas vão subir em termos de prestação de contas, como também vão descer em termos de decisão e orientações estratégicas, né? Então, você começa a ter o ambiente da compliance, a LGPD é uma compliance e o PCI também é uma compliance. Bom, então, o que ocorre? A LGPD se aplica a 100% da empresa. Tá? Nós já fizemos muitos projetos e a nossa visão hoje, sempre a gente começa no organograma, faz entrevista com as pessoas e descobre que todo mundo praticamente na empresa trata dados pessoais. Pode ter um sistema? Pode. Você pode ter um sistema tipo escada, que não tem nem login, que está controlando uma linha de produção, porém, e ele não tem nenhum dado pessoal. Legal, ele está fora do escopo. Pode ter um departamento que não trate dados pessoais? Talvez esteja um departamento, mas a grande maioria realmente existe o tratamento de dados pessoais, então é mais fácil arredondar para 100% do que ficar procurando a exceção. Bom, então, por exemplo, em termos de profundidade, né, a área de RH, essencialmente todas as atividades... Opa, desculpem. Desculpem, fechou meu PowerPoint aqui. Todas as atividades de RH, elas vão ser... Todas as atividades de RH, elas vão estar alinhadas... Só um minuto, pessoal. Elas vão estar alinhadas com Eu vou abrir, pronto. Elas vão estar alinhadas com Elas vão estar alinhadas com a LGPD, ou seja, praticamente 100% do que o RH faz. Então, o RH é uma ação de LGPD que é profunda. Por quê? Porque todos os processos, é um pagamento de imposto, é um benefício, é um atestado médico, tudo isso é tratamento de dados pessoais. Quando você chega na área de TI, nem tudo é tratamento de dados pessoais, né? Você pode ter um sistema de produção, você pode ter um sistema de monitoramento de equipamentos, então nem tudo na TI. Também em segurança cibernética, né, você também não vai dar um aprofundamento 100%. Assim, por exemplo, em marketing e vendas, praticamente você vai vender para alguém, então tem um titular do outro lado. Tudo isso aí você vai considerando de uma maneira orgânica dentro do seu processo de segurança. As suas operações também, foi o exemplo que eu dei, numa mineradora, talvez a operação seja bem pouquinho profunda, mas numa empresa de aplicativo para você pedir comida, aí a aplicação já é mais profunda, porque o seu negócio depende, né, do tratamento de dados pessoais. E quando você fala no PCI, né, o dado, essencialmente, cartão de crédito, ele é um dado pessoal. Um ponto que às vezes eu vejo que precisa de pensar um pouquinho, né, quando a gente olha um projeto, é que muitas vezes tem uma afirmativa, eu quero fazer o projeto baseado em processo. Não necessariamente, primeiro, o processo representa realmente um modelo que seja a melhor maneira de você enxergar o tratamento de dados pessoais. Não estou falando que o processo não atende ao negócio, que são coisas diferentes. Mas, muitas vezes, o processo não dá a você uma visão como um sistema dá no que se refere ao tratamento de dados pessoais. Essencialmente, para a LGPD, você tem que considerar 5 atividades.
como que o dado é coletado, como que o dado é tratado, usado, né, não tratado, como o dado é armazenado, como ele é transmitido e como você faz a eliminação. Então, você tem diversos requisitos dentro da lei para você poder tratar esses elementos. Então, quando nós olhamos, né, para o PCI, nós temos todos os requisitos e os apêndices, como o Eduardo mostrou, mas também, muitas vezes, né, tem uma visão que apenas ali o artigo 46 a 49, que trata sobre segurança da informação, que trata sobre inventário de sistemas, que trata sobre gestão de incidentes. Muitas vezes, estes controles aqui, eles estão vinculados à segurança da informação. Nota o seguinte, quando você vai fazer o seu pagamento, aquele cliente já passou por um ciclo. Imagina, você é um banco e você quer fornecer um cartão para mim, Fernando. Agora, suponha que eu não tenho o seu cartão. Eu não estou em nenhum cadastro seu. Aí você vai lá, coloca na rede social, vou na sua rede social, achei legal, você tem algumas características e eu clico para preencher um formulário. Depois que eu preencho o formulário, vai fazer análise e tudo mais, aí eu vou entrar numa fase de contrato. Nota que antes de clicar para preencher o formulário, eu era um qualquer, eu era um usuário dentro das redes sociais. Depois que eu cliquei, eu passei a dar um consentimento. Depois que eu cliquei e topei, nós fechamos o negócio, nós assinamos um contrato. A partir daí que você vai aplicar o PCI. Você não está aplicando desde lá de trás. Então, o dado pessoal que chega no PCI já é um dado que está no final de uma cadeia que você precisa considerar todos os dados anteriores. Inclusive que da primeira vez que eu preenchi o meu nome e o meu CPF, esse meu nome e CPF vai circular por vários sistemas e processos e análise de créditos até chegar no ambiente que faz o processamento do PCI. Então, você aplica-se realmente aos requisitos do PCI diversos requisitos da LGPD. Você tem que respeitar aqui no PCI princípios e direito do titular, você tem que respeitar aqui base legal, as hipóteses de tratamento, segurança da informação, boas práticas de governança. Então, não são apenas os requisitos de segurança que se aplicam àquele tratamento de dados. Agora, você nota o seguinte, imagina o aplicativo de solicitação de comida, um iFood, um Uber Eats, por exemplo, um Rappi, você tem todos esses sistemas. E, na verdade, eles têm lá o meu cartão de crédito. Quando você fala o PCI, quando eu estou olhando o que eu quero solicitar, vou comer uma pizza. Aí eu fico lá olhando, zapeando dentro do sistema, dentro da app, procurando qual a pizza que eu vou querer ou qual a pizzaria que eu vou solicitar. Legal. Enquanto eu fiz isso, não tem nada a ver com PCI. Aí eu fui lá e solicitei. Ah, legal, eu quero aqui uma pizza de cogumelo com queijo, Minas, não sei nem se combina, mas eu fiz esse pedido. Quando eu clico e faço o pedido, ele vai perguntar, ele vai ver se eu tenho a capacidade de pagar aquilo ali, se eu vou pagar com Pix, vou pagar com cartão e assim por diante. Neste momento, o PCI começa a agir. Então, um ponto que é importante é que o PCI realmente, do ponto de vista da LGPD, ele não está isolado dentro da organização. Do ponto de vista do atendimento ao PCI, sim, ele está isolado, mas dentro do ponto de vista da LGPD, existe um processo, existe um fluxo de negócios que está relacionado com o PCI. Bom, então, olha alguns pontos relevantes para quem cuida de PCI e precisa estar atento. Só um lembrete, tá, pessoal? Nós vamos, depois, vão ter uma dinâmica aqui de perguntas, então vocês podem mandar perguntas para qualquer palestrante, tá? Que no finalzinho aqui a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. Então, veja o seguinte, artigo 44 da LGPD. O tratamento de dados pessoais será irregular, imagina, toda a sua base lá de cartões sendo irregular, quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar. O titular é igual ao titular do cartão de crédito. O titular, nesse caso aqui, é o detentor dos dados pessoais. O dado pessoal, aí vem uma coisa diferente, né? Quando a gente olha lá ISO 27000, ele fala o seguinte, a informação é patrimônio e pertence à empresa. Legal, quando surgiu a LGPD, acabou essa história, reduziu essa história, por quê? O dado pessoal não pertence mais à empresa, pertence ao titular. Então, se nós, por exemplo, eu estou lá no Netflix, o dado pessoal meu que está no Netflix pertence a mim, não pertence à Netflix. Então, é importante a gente olhar esse ponto,
porque é um diferencial. Isso aí também se aplica ao PCI. Antes você administrava uma base que era juridicamente considerada sua, agora você administra uma base que é juridicamente de propriedade do titular. Essa inversão aí é importante a gente estar alerta. Então, olha só, é irregular quando não observar a legislação, quando não fornecer a segurança. Nota que segurança não é só segurança contra roubo de informação. O vazamento é tipo assim, é a parte visível do iceberg. Quando você fala ransomware, normalmente ransomware não é vazamento. Ele é uma criptografia e os dados continuam lá onde estavam. Ninguém vazou. Quando você fala em destruição de dados, e a LGPD também fala sobre isso, que você precisa preservar o dado, se você perde o dado, você está cometendo uma violação de dados pessoais, é importante você estar alerta no que se refere a isso. Então, consideradas algumas circunstâncias, né? Como que ele é realizado, os resultados e o risco que razoavelmente se esperam, as técnicas de tratamentos pessoais disponíveis à época que foi realizado. Um ponto bem importante com relação a isso aqui, e é a boa notícia, né, para a comunidade aí do PCI, é que o nível de segurança que se tem dentro de um ambiente PCI, e ele é detalhado, né, ele fala até coisas óbvias do tipo, não coloque uma senha óbvia, tem um firewall para proteger, então isso aí é óbvio, legal, é óbvio, mas o ambiente PCI normalmente tem, e os outros ambientes normalmente não têm. Então, a boa notícia no que se refere ao relacionamento entre o PCI, olhando exclusivamente, né, o ambiente que está sendo processado, regulado pelo PCI, e outras aplicações dentro da organização, o PCI é muito mais seguro. Aí, obviamente, você fala, agora, que bacana, né? Agora eu vou fazer um BI em cima dessas transações aqui de cartão de crédito. Ou seja, você já pegou aqueles dados, já aplicou uma extração, já mandou para um data lake, e esse data lake tem muita segurança, muito menos segurança do que o ambiente que você tem. A LGPD, ela olha essas características dentro de todo o fluxo, né? Obviamente, né, você tem aí também, olhando a cadeia, né, do meio de pagamento, alguns vão se classificar como controlador, outros vão se classificar como operadores. Quem é controlador, quem é operador, olhando a LGPD. Então, é essencial. Todos aqui sabem se vocês são controladores ou operadores em cada caso. Então, é bem relevante que vocês enxerguem esse ponto. Aí, olha só, quando a gente olha o artigo 47, né, ele fala o seguinte, agente de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervém em uma das fases do tratamento obriga a garantir a segurança. Ou seja, todo mundo que está dentro da cadeia, ele precisa proteger os dados, o tratamento de dados pessoais, mesmo após o seu término. Olha quanta coisa importante que tem para o PCI aqui dentro. E o artigo 49, ele fala o seguinte, os sistemas usados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança. Então, você tem que dar segurança, você tem que inventariar, você tem que fazer gestão de incidente, você tem que fazer plano de continuidade de negócio dentro desse ambiente, aos padrões de boas práticas e governança. Olha a boa notícia aqui. O PCI, ele precisa ser classificado como uma boa prática, porque ele realmente é um processo que é muito mais profundo do que outros processos, outros frameworks, né, inclusive, que a gente tem. Muito mais detalhado do que outros frameworks. Então, o titular, olha só, suponha que eu não tenho o seu cartão ainda, eu sou um alvo. Aí você fez lá um marketing, um inbound marketing, né, que é o que a maior parte das pessoas fez. Aí eu fui lá, cliquei, me interessei e cliquei. Você vai fazer uma proposta, vai assinar um contrato, vai dar manutenção e, obviamente, né, depois esses meus dados pessoais vão virar frutos de um cross-selling. Você fala, eu tenho outra coisa para vender aqui para o Fernando, então eu vou fazer uma ação de cross-selling. É essencial, primeiro, respeitar os princípios e os direitos do titular. Inclusive, o titular tem o direito de perguntar para você qual tipo de dado, qual o tratamento que você faz com meus dados pessoais. Na verdade, a pergunta número 1 é, você trata dados pessoais meus? Se eu tenho um cartão que está aí junto com você, com certeza a resposta vai ser afirmativa. E também você precisa classificar, você precisa definir as hipóteses de tratamento de cada um desses ambientes. Aí tem uma questão interessante, tá? Quando eu sou alvo, é uma hipótese. Depois que eu cliquei a primeira vez, é uma outra hipótese. Depois que eu assino um contrato com você, é uma outra hipótese. Então, você vai ter uma base de pessoas que estão em níveis diferentes do seu funil e que, em cada situação, em cada momento, ele tem uma classificação diferente e, mesmo depois que assina o contrato, ele pode ter classificações ainda diferentes. Tá? Então, por exemplo, se o seu cartão é um cartão de saúde, ele vai tratar dados sensíveis.
você fez minimização dentro desse ambiente. Então, tudo isso são elementos que são bastante relevantes. E você tem vários dados pessoais de cada titular. Nota o seguinte, se você está no Instagram, você está no LinkedIn, você está no Facebook, aí eu vou lá, eu, Fernando, vou lá dentro do seu ambiente, vou lá no Instagram e passo a te seguir. Vou lá no Facebook e curto a sua página. Vou lá no LinkedIn e passo a te seguir também. E vou lá no Twitter também te sigo. Nota o seguinte, quantas pessoas te seguiram? 1 ou 4? A princípio, você não sabe, a não ser que tenha algum relacionamento autorizado para você ver, que o Fernando do LinkedIn é um, o do Face é o mesmo, do Instagram é o mesmo e o do Twitter é o mesmo. A princípio, são 4 pessoas que entraram dentro daquele seu ambiente. Então, eu estou falando em termos de LGPD, caso você não tenha os dados. Você pode, obviamente, usar vários sistemas que vão fazer esse cruzamento. Bom, aí você também tem dados cadastrais, nome, endereço. Hoje, existe uma visão muito grande em termos de dados cadastrais. Tá? As pessoas acham que dado pessoal é dado cadastral. Não é. Tá? O número do meu sapato é um dado, não é que é proibido, tá? Mas o número do meu sapato, por exemplo, eu calço 44. O tamanho do meu pé não é um dado cadastral, mas é um dado pessoal. Então, a visão de dado pessoal é mais ampla. O número do cartão de crédito pode ser um dado cadastral, não necessariamente mas ele é um dado pessoal. Aí existem dados sensíveis. Dado sensível não é a senha do cartão de crédito, não é o salário. São dados que podem levar a algum tipo de preconceito. Está lá na lei, lá, o artigo 11. Então, ele fala lá, o que é dado sensível? Dado sensível são dados que podem remeter a algum tipo, né, de restrição ou preconceito. Ou seja, que são dados de saúde, filiação partidária, filiação sindical, filiação religiosa, dados referentes à vida sexual. Tudo isso aí são dados considerados sensíveis. Se você tem esses dados na sua base, você precisa expandir o seu nível de tratamento, de proteção, para tratar aqueles dados. Existem dados contratuais, que não necessariamente são os mesmos cadastrais. Aí você tem a atividade. Nota o seguinte, o exemplo que eu dei de escolher a pizza, se eu estou escolhendo uma pizza, aquela minha navegação também é dado pessoal meu, tá? Ou seja, aquilo ali foi uma escolha minha. As escolhas, as atividades que eu faço, se eu fiquei o tempo todo olhando comida saudável e no final eu escolhi uma picanha com gordura, aquilo ali é uma decisão minha. Tá? Então, isso aí também é dado pessoal. O processo de pagamento, o meio de pagamento e, lembra que a gente falou do cross-selling? E também os novos negócios. Tudo isso precisa respeitar a LGPD e você precisa realmente, e tem um ponto importante, nós temos conversado com diversos clientes nossos, que o atendimento à LGPD, ele está virando parte do produto. Tá? Tem alguns segmentos, como, por exemplo, o segmento de saúde. Você pega, por exemplo, o plano de saúde. O plano de saúde ele tem que mostrar para cada um de nós, e tem que mostrar para a empresa que faz a contratação, e tem que mostrar também para a corretora que ele está atendendo a LGPD, exatamente para não comprometer, não é nem a cadeia a cadeia de negócio, né? É a cadeia dos clientes dele. Então, isso aí também é essencial. Um ponto interessante, né, é que você tem que atender a LGPD, você tem o PCI, o Rosa e o Eduardo falaram sobre isso, você tem a visão de gestão de riscos empresariais, que você precisa aplicar dentro do PCI, e você tem também, né, as melhores práticas de segurança, que hoje essas melhores práticas de segurança, né, elas estão apresentadas como o CIS versão 8. Super novo, fala de teletrabalho, fala sobre tratamento de dados pessoais e assim por diante. Então, você tem aqui um ambiente, eu acho que isso é um privilégio, tá, de quem está trabalhando com PCI, é que você pode chegar aqui no centro, na interseção total, que é exatamente um ambiente assim, de excelência no que se refere à proteção de dados, à segurança da informação, à gestão de riscos. Então, você tem esses elementos. Será que você consegue transformar isso aqui em valor para o seu negócio? Ou seja, hoje eu precisava atender só o PCI. Só que surgiu a LGPD, que essa interseção aqui é certo que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que melhorar o meu modelo de segurança. Então vou usar o CIS. Mas aí eu também preciso apresentar e justificar para os executivos a minha necessidade de investimento, os riscos existentes. Então a gente pode também usar a visão da gestão de riscos. Então, existe uma oportunidade aqui no centro, que é exatamente a oportunidade da excelência no que se refere à proteção de dados, à segurança,
e também a gestão de riscos e, consequentemente, ao negócio. Então, acho que essa é uma visão relevante no que se refere à proteção. Bom, e para a gente concluir, né, já passar para as nossas perguntas, tá? Eu não estou vendo o chat ainda. Não sei se alguém aí, Eduardo, Rosa e Pós, se vocês puderem achar algumas perguntas. Então, a boa notícia é o seguinte: eu falei aqui no anterior que nós temos diferentes frameworks, né? LGPD é uma compliance, PCI é uma compliance, o FAIR é uma boa prática e o CIS é uma boa prática. A vantagem disso aqui, cara, é que o FAIR e o CIS, eles são consensos mundiais. Então, as pessoas no mundo todo, elas se juntaram e criaram como que você faz risco quantitativo e como que você faz assessment, né? E também benchmark de segurança cibernética. Então, e a vantagem também é que tudo isso aqui é super novo. Então, nós vamos olhar esse ambiente aqui e falar, vem cá, cara, mas como é que eu sei o que do PCI eu preciso, o que do CIS eu preciso para melhorar, para aprofundar, ou para dizer que eu já estou atendendo o PCI? Olha só. O próprio CIS, o CIS V8, se eu não me engano, ele tem 3 meses. O CIS já publicou o mapeamento com o PCI. Então, você já tem esse correlacionamento que é excelente, o PCI 3.2.1. Então, você já, hoje em dia, né, as organizações elas já estão nascendo com esse tipo de atitude. Quando eu lanço uma prática, eu faço o correlacionamento com outras práticas. Então, isso aqui realmente é uma coisa de muito bom tom. Bom, aí aqui um outro exemplo, aqui o Ministério da Economia, aqui no Brasil. O Ministério da Economia, ele tem uma área lá, que é o antigo Ministério do Planejamento, que ele determina, né, as orientações do que deve ser feito pelos órgãos governamentais. Então, para atender a LGPD, o Ministério da Economia criou o Guia do Framework de Segurança. Não estou falando dos Estados Unidos, não, estou falando do Brasil, tá? Isso foi em abril de 2021. Olha o que é o sumário, olha só, da página 13 até a página 34, tá? Ele fala do CIS. Ou seja, o próprio governo federal padronizou o CIS como modelo de segurança. O Conselho Nacional de Justiça também usa o CIS como boa prática. O Banco Central também. A Petrobras, idem. Então, você tem cada vez... A FEBRABAN também recomenda o CIS. Então, você tem cada vez mais o CIS se tornando um modelo de controles de alto nível, tá? Então, a nossa sugestão realmente é você utilizar o CIS, e o CIS já existe em português. Não sei, Bela, se você conseguir aí, você ou uma das meninas aí puderem colocar o link do CIS em português aí para o pessoal baixar. O Marcelo perguntou aqui, depois eu respondo, Marcelo, mas a resposta é sim. Mas, de qualquer maneira, então, essa que é a visão, ou seja, você tem realmente um correlacionamento muito forte. E o CIS, cara, com esse movimento do Ministério da Economia, com o movimento do Conselho Nacional de Justiça, com o movimento do Banco Central, com o movimento da Petrobras, com certeza ele vai fazer uma coisa que já deveria ter feito isso há 10 anos atrás, tá? Que é utilizar fortemente o CIS aqui no Brasil, que é o que é super feito lá nos Estados Unidos, onde eles têm muito mais recurso, né, de implementação de segurança. Nos Estados Unidos, essencialmente, se usa o CIS. O consenso do CIS significa diversos especialistas, diversos fornecedores. A Módulo é membro do CIS há pelo menos 12 anos. Então, eu acho que vale realmente vocês olharem esse ambiente. Então, essencialmente, é isso, tá? Agradeço a vocês aí. Nós estamos à disposição para qualquer contato, vocês já têm todos os nossos canais, tá? Então, eu vou até botar outra tela aqui, que é a tela que vocês podem baixar o nosso material. Bom, eu não sei, Pós, Eduardo, Rosa, se vocês têm alguma coisa aí para puxar o assunto, só enquanto eu me organizo aqui, por favor. Pode falando. Eu tenho uma dúvida que, engraçado, chega por vários locais, né? A dúvida principal é se a gente pode usar o QuantiRisk para fazer gestão de riscos para LGPD. Com certeza, porque, na realidade, os riscos associados à LGPD estão associados aos riscos à segurança da informação, aonde o CIS vai tratar, ou seja, tanto a parte de segurança cibernética, ou proteção cibernética, quanto proteção de processos que evitam, vamos dizer assim,
ou protegem, melhor dizendo, a confidencialidade dos dados pessoais de titulares ou dados pessoais específicos, especiais de titulares, ela está presente. Então, os cenários podem ser construídos para cada risco. E aí você tem, nesse conceito do quanti-risk, algumas coisas importantes, alguns conceitos que vão atuar como, por exemplo, eu tenho uma perda de confidencialidade pontual no cenário, mas eu tenho uma magnitude de perda secundária muito maior, que é a multa da LGPD ou outras ações decorrentes ou ações legais resultantes da divulgação do vazamento dessa informação da titular. Então, você pode, efetivamente, usar um processo de gestão de riscos da sua empresa que ele enderece os riscos relacionados com dados de cartão, riscos relacionados com vazamento de informações de dados de titulares e outros riscos que você incorpore que vale a pena você botar uma visão quantitativa desses riscos. Esse é um ponto que é importante, tá? Legal, Poggi. Realmente, essa visão de risco quantitativo é uma tendência muito forte, que a gente tem sentido, né? Ou seja, onde a gente começa, realmente, o grau de interesse é muito grande. Rosa, você já respondeu ali no chat, mas você podia comentar um pouquinho mais sobre essa pergunta aqui da Suzana, né? Se o PCI Manager permite que você crie e adicione um responsável para executar a atividade e fazendo com que o responsável receba um alerta, né? E talvez você possa comentar também sobre a integração com a AD e que o responsável pode ser, inclusive, um prestador de serviço. Sim, isso, como eu respondi para a Suzana, hoje em dia, como nós desenvolvemos, né, ou concebemos a lista de atividades, você pode sim definir um responsável, mas aí ele não recebe o alerta, né? Mas eu comentei ali na resposta para ela que a ideia é ótima, né? E nós vamos avaliar e buscar implementar, porque é uma sugestão muito boa, né? Sim, com certeza. Bacana. Bom, Eduardo, uma pergunta aí. Você que foi nosso primeiro cobaia aí da automatização do processo do PCI Manager, né? Como é que é o sentimento? A gente não comentou a pergunta, então é bom que você responde aí já no improviso. Qual é o sentimento? Ou seja, antes você fazia isso aí com planilhas, com Ctrl+C, Ctrl+V. Entendo que hoje, né, nós automatizamos esse processo, deixando ele todo dentro de um sistema, né? Quais são os benefícios que você enxerga nisso aí? E se tem algum ponto negativo também, abre o jogo aí para a gente. Isso é interessante essa pergunta, viu? O que acontece? Massivamente, as empresas fazem os controles relacionados às atividades sazonais, implementações, questões para serem tratadas. Normalmente, tudo isso aí está dentro de planilha. E até o processo de avaliação em um gap analysis ou em uma auditoria acabava, de alguma forma, sendo 100% manual dentro do DocX fornecido pelo próprio conselho ou na questão do gap analysis usando uma planilha, né? E aí o que acontece? Na maioria das vezes o auditor, o consultor especialista que está do nosso lado ajudando a empresa, seja no momento de gap analysis ou fazendo auditoria, ele acaba formulando perguntas que, embora facilite a operação, acaba dificultando o aprendizado, o entendimento sobre o PCI. E o que acontece? É 100% verídico, é verídico o fato de que quem se propõe a tirar uma certificação, e aí seja 27.001, 31.000, 37.001, PCI, qualquer que seja, aquele que busca a certificação ele tem que conhecer o framework. Aí, o que é essa automatização do PCI? Qual foi o primeiro sentimento que me deu depois quando a gente já saiu do piloto e começou realmente a utilizar? Primeiro que eu parei de utilizar a planilha e comecei a usar uma interface interativa, que me dá agora dashboard que eu vejo o passo que aquilo está andando, eu vejo como aquilo está evoluindo. Segundo, é que isso aí já é um insight, tá, das empresas que já estão utilizando, os seus técnicos, que antes a única coisa que eles se preocupavam era em acessar a ferramenta, acessar o recurso, retirar aquela informação e fornecer como evidência, agora eles estão lendo os controles de uma maneira mais humanizada, quer dizer, saiu daquele documento
tabulado, estático, de leitura difícil do PCI, e agora ele está lá com um comentário humanizado dentro da ferramenta. Isso tem proporcionado aos times o entendimento sobre o framework, o que está facilitando as operações. Quer dizer, quando nós estamos retornando para fazer gap análises agora, ou até a própria auditoria, as ações elas estão mais céleres, elas estão mais claras. Por quê? Porque agora os times estão trabalhando com melhor entendimento. Quer dizer, foi uma coisa que nem era bem o objetivo do PCI Manager, que era automatizar o processo, só que ele, além de automatizar o processo, trazer velocidade e dar controle gerencial para a gestão de segurança da informação da empresa, ela também, em segundo plano, começou a ajudar os times técnicos a aprender sobre o framework, entender melhor o que ele está fazendo. O técnico começou a sentir valor naquilo que ele faz, porque até então era alguém que pedia uma informação e ele tinha que entrar no sistema que fora do ambiente, fora do dia a dia, fora da rotina dele para buscar informação. Agora não, agora ele sabe que aquilo que ele está fazendo tem um valor diretamente agregado ao negócio da empresa, o que torna o que traz sentido àquela atividade para os times, entendeu? Então, esses insights eu tenho recebido com certa frequência, conversando com os nossos clientes. O sentimento é de que a coisa ficou mais inteligente. Agora ela dá maior visibilidade e ela traz uma sensação de controle mais plena, porque agora a gestão desses times consegue ver qual a velocidade, como é que o seu time está trabalhando, qual o nível de risco do seu ambiente, como é que o PCI está implementado, isso, aquilo ali, e aonde aquilo pode ser implementado, entendeu? Beleza, Eduardo, não fala mais não, senão daqui a pouco o CAF te contrata para a área comercial. Cara. Pô, sabe que eu sou consultor, né? Consultor fala bastante. Beleza. O Marcelo tinha perguntado lá, né, se o Tribunal de Contas da União ele padronizou o SIS. Vou mostrar para você aqui, Marcelo, olha que coisa bonita aqui. Realmente o TCU ele é bem caprichoso nesse tipo de coisa. Ó, estratégia de fiscalização do TCU em segurança da informação e segurança cibernética. O TCU, né, além de ter equipes, né, de bom nível, ele também faz bons planejamentos. Então, se você olhar aqui dentro desse ambiente, esse é um material bem legal, eu coloquei o link aí na nossa conversa. O POD também apontou aí um acórdão agora de 2021 que faz esse tipo de ação. Aí você vê aqui, ó, acompanhamento ágil de controles críticos de segurança cibernética. Olha quem é aqui, ó, é o SIS. Ele precisa até atualizar para a versão 8. A Bela colocou aí para vocês a versão 8 que nós ajudamos aí na tradução para o português, no convênio que nós temos com o SIS. Então, aqui, ó, ele tem um modelo básico, fundamental e organizacional, e até dentro dessa visão de acompanhamento ágil tem uma coisa interessante, que agora o SIS versão 8, o 7 também tinha isso, mas acho que agora ficou mais alinhado, né? A gente tem também o modelo cíclico do NIST. Então, cada um dos controles e subcontroles, né, eles também, não sei se o Pod vai querer falar depois sobre esse assunto, que é realmente bastante interessante, porque está aqui dentro do documento, olha só, o documento do Ministério da Economia, que entra dentro do processo do TCU, porque quando o Ministério da Economia fala você deve usar essa regra, quando o TCU vai auditar, ele vê se o órgão federal está atendendo às próprias regras do governo federal. Então já entra. Só que aqui é mais do que isso. Faz parte da estratégia do TCU usar o SIS, ou seja, o SIS ele é o ambiente de integração do Tribunal de Contas da União. E olha o que ele faz, ó, planejamento 1 ao 20, o SIS 7 ele tinha 20 controles, e agora o SIS, a versão 8 ele otimizou para 18 controles. Então, esse aqui é um modelo. E, além disso, né, ele também usa os grupos de implementação do SIS. Tá? O que é básico, o que é fundamental, o que é organização. Na verdade, não usa o grupo, usa as categorias do SIS. Aí você tem esses grupos de controles, né, que são essenciais dentro desse modelo. Então, a resposta é sim, tá? Eu acho que vale, são documentos ótimos aí, tanto do Ministério da Economia quanto esse aqui. Pode, você quer completar com alguma coisa, cara? Não, é só que o SIS é tão importante que ele é a referência, vamos dizer assim, do NIST, né? O NIST, vocês entendem que é um framework bem parecido com a ISO 27001, só que é de um programa, né, de segurança da informação, que é aquele framework do NIST, que é identificar, proteger e assim por diante, e eles referencia diretamente o SIS como os controles de segurança cibernética que são referenciados para esse, vamos dizer, essa ISO 27001, entre aspas, que é o NIST, tá?
E, além disso, existe um documento que relaciona os controles do NIST com o SIS, com o PCI, com a ISO 27001. Então, os controles de segurança cibernética do SIS são aqueles que são mais referenciados no NIST. E, com certeza, se você implantar os controles do SIS, você está reduzindo aí, olhando para uma análise bottom-up, né, olhando dos controles para cima, né, a gente identifica que esses controles eles resolvem ou reduzem os principais riscos de segurança da informação na parte de segurança cibernética, ou seja, todos os riscos que a ISO 27001 preconiza, todos os riscos que esses instrumentos preconizam, se você implantar o SIS, você está endereçando todos esses riscos. Esse é o conceito. Então, por isso que ele é muito importante, está sendo bem utilizado, a exemplo do TCU aí. Esse é o comentário. Tá? Beleza, pode. Palavras finais aí, mais velho primeiro. Rosa, Eduardo e pode, depois falo eu, por favor. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido apresentar para vocês toda a potencialidade do PCI Manager, né? E o que isso pode agregar de valor para vocês na atividade de gestão do processo de certificação PCI DSS 3.2.1, né? Realmente, a nossa crença, né, e foi concebido com esse propósito, é que possa ajudar as empresas nesse processo que é muito difícil, né? Então, visualizamos que com a automatização a gente pode contribuir nesse sentido aí com as empresas, sejam elas clientes ou não clientes aí da Módulo. Passo a palavra para o... Quer o próximo mais velho, o Fernando? É o Eduardo. Eu sei a idade de todo mundo. Valeu, obrigado, Rosa, foi ótimo. Okay. Gente, obrigado pela participação de todos. Nós somos a Módulo, uma empresa pioneira em segurança da informação. Trouxemos o PCI para o Brasil e nos colocamos à disposição de vocês. Eu espero que o conteúdo de nivelamento que eu trouxe tenha sido útil, né? E a gente sempre procura trazer informações de última hora, como, por exemplo, os dados, as últimas informações do Banco Central, da ABEC, coisas assim do tipo, entendeu? Nós nos colocamos à sua disposição, estamos aí automatizando os processos, inovando, trazendo novas questões para ajudar nas tratativas em relação ao CDE de vocês, entendeu? Contem conosco e nos procurem, estou aqui para ajudar vocês. Valeu, gente. Tá, pode falando. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, né? É sempre muito bom falar sobre gestão de riscos, é a minha praia, riscos de qualquer tipo de risco, tá? E o que eu falaria agora, afinal, é fazer um chamamento à ação, né? Você que está tendo o árduo trabalho, entre aspas, de fazer uma análise de risco todo ano, obrigado a fazer uma análise de risco, e enxerga isso só como um custo relacionado ao PCI, ao processo do PCI, experimenta fazer uma análise de risco quantitativa e você vai ver que ele vai se mostrar como uma solução para você, ou a chave, né, para você ter acesso aos executivos da sua empresa, a partir do momento que você vai dar uma visão exatamente na linguagem e na forma que eles entendem. Então, eu convido você a experimentar e passar a ser uma atividade que você vai agregar diversos valores dentro da sua organização, dentro da sua empresa, tá bom? Não só no PCI, mas você, com uma solução corporativa, você aplica em outros cenários de riscos cibernéticos, tá? Obrigado a todos. Passei para o Fernando. Bom, pessoal, agradecer a todos, estamos à disposição de vocês, querendo aprofundar, querendo que a gente faça uma apresentação para a sua equipe, nós estamos totalmente à disposição. Esse material, em breve, vai estar também lá no nosso YouTube, tá? Vocês vão poder ver a qualquer momento. Então, agradeço a presença de todos e até uma próxima vez. Um bom apetite para todos, aquele abraço, saúde.